Amém, queridos. Graças a Deus. São desafios que a gente enfrenta. Tivemos que virar o aparelho porque ele deu uma travada aqui. Vamos lá. Agora sim, eu espero que vocês estejam visualizando aí corretamente. Se alguém puder me dar um ok aí nos comentários, por favor. Você que já está aí conosco, que eu já estou visualizando, não sei se é a Fer, mas se puder deixar um comentário aí, se tá ok. E vamos dar início neste momento à palavra. Amém, Fer, obrigada, viu? Vamos lá então. Agora sim, vamos continuar. Eu quero citar hoje o texto de João 14, 9a. João 14, 9a, o texto áureo desta noite. Bem-vinda também, Helena, conosco, amada. Glória a Deus que você conseguiu. João 14, 9a diz: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. O tema dessa escola bíblica de hoje é Filipe, o evangelista pessoal. E bem-vinda também, Raquel, Danilo. Nós vamos então agora para o texto de João 1, 43 a 51. João 1, 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, aleluia. Bem-vindo você que está chegando agora, Lúcia Brito, Rita, que está conosco, Elvira. Tivemos um probleminha aí no início, já oramos. Vamos agora passar para a nossa palavra. E o nosso texto hoje é João 1, 43 a 51. E como de costume, nós vamos comentando esses textos no decorrer de todo o material que nós temos para a aula de hoje, para o nosso culto de hoje de escola bíblica. Bem-vinda também, Cris, conosco. Então, vamos lá. No Novo Testamento, nós encontramos duas pessoas em destaque. Dois Filipes aí em destaque. E um deles, o diácono, que inclusive esse diácono, ele foi bem conhecido pelo avivamento que ele teve em Samaria, ele batizou o eunuco. E tem um outro Filipe, que é o Filipe apóstolo. E é desse Filipe que nós vamos hoje falar, do Filipe apóstolo. Nessa lição nós vamos focar exclusivamente no Filipe o apóstolo, que apesar de não ter sido tão conhecido quanto o Filipe diácono, mas grandes coisas o Senhor fez através da vida dele. E é sobre ele que nós vamos refletir hoje, porque
Nós vamos falar um pouco do evangelismo, vamos falar das experiências que nós vamos tendo com Deus à medida que vamos evangelizando as pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos. Bem-vindo, Pastor Hugo. Bom tê-lo conosco. Vamos neste momento, então, focar um pouquinho no testemunho de vida, na vida que realmente Filipe tinha com o Senhor. Sem dúvida, é uma necessidade muito grande e muito importante nós investirmos na obra missionária. Nós, como a nossa convenção, nós temos muitos missionários pelo mundo, nas missões transculturais, no nosso país, e temos o nosso secretário de missões, o pastor Paulo Felipe, que tem um trabalho excelente em relação ao cuidado e assistência aos missionários. Mas o que é importante saber? Quem são os missionários de fato? Será que missionários são somente aqueles que saem do seu local e que vão para uma nova cidade, um novo estado, um novo país? Será que somente assim nós podemos fazer missões? Qual é o propósito nas nossas vidas em relação a ser um missionário? O que é que você deseja como missionário no reino de Deus? E os meios de comunicação em massa, como rádio, televisão, internet, é claro uma ferramenta muito importante. Nós estamos inclusive fazendo uso dela agora aqui, nessa live. E estamos há meses usando essa ferramenta, mas não podemos esquecer do nosso contato pessoal com as pessoas, do relacionamento pessoal que eu crio com as pessoas, do tempo que eu tenho com essas pessoas, do tempo que eu dedico a essa pessoa. É claro que é muito mais simples e mais prático eu pegar, clicar uma mensagem e postar uma mensagem e enviar para muitas pessoas de uma vez. Mas aqui nós vamos falar um pouco de fazer realmente missão, de evangelizar, de cuidar. É algo que eu preciso ter no meu coração. E eu não preciso ter pressa, mas eu preciso me envolver de fato com a obra missionária, com missões, com o evangelismo, com o cuidado daqueles que estão chegando. E no ponto 1 eu tenho: queria conhecer profundamente o seu Deus. Aqui nós vemos que Filipe, ele está fazendo um dos mais profundos pedidos para Jesus, que ele queria conhecer a Deus, ele queria conhecer ao Pai. Será que ele não conhecia ainda o Pai? Você vê que Jesus ainda coloca aqui para ele. Ele primeiro fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Suas palavras permitem-nos descobrir que ele era um homem que ansiava, de forma muito especial, conhecer o Pai. Será que Filipe não conhecia de fato o Pai? Claro que ele conhecia, mas na realidade o que Filipe queria era experimentar da manifestação da glória de Deus, dos milagres de Deus, do poder de Deus na vida dele. E isso é muito importante. Nós precisamos conhecer, de experimentar as coisas do Senhor. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências no reino de Deus. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Não é de ouvir falar, mas é de experimentar a grandeza desse Deus a quem nós servimos. Bem-vinda também, Ivonete, conosco. E o ponto 1, existe ainda uma condição que se exige do evangelista. Para evangelizar, existem alguns tópicos aqui que a gente vai citar agora. Seria assim o perfil do evangelista. Como é que nós devemos nos portar como evangelista? Nós vimos aqui que Filipe, ele era um apóstolo que ele tinha características toda especial de servir a Jesus. Ele era alguém que caminhava junto, ele era alguém que estava perto e certamente ele acreditava que conhecendo melhor o Deus de Jesus, ele conheceria melhor a Jesus. E é importante nós verificarmos aqui que todo o poder e toda a inspiração para Jesus, na vida de Jesus, na obra toda que ele realizava, vinha do Pai, vinha de Deus. E
Quando Cristo usa a figura da videira, ele coloca bem clara aí quando ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O que a palavra de Deus está claramente citando aí para nós? Que se eu não tiver uma ligação com o Senhor, um relacionamento de perto com Ele, proximidade, eu não chego a lugar algum. O meu ministério fica parado, eu não alcanço as pessoas para o reino de Deus, a obra de Deus não flui através da minha vida. Por quê? Porque eu preciso ter intimidade com Deus. E ela é muito clara quando diz: quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar frutos. Então, se você tem desejado frutificar, se você às vezes tem se frustrado com o seu ministério, que não tem alcançado pessoas da forma como você deseja, se aproxime mais do Senhor, busque mais a Ele, esteja mais na presença dEle, ore mais, leia mais a palavra, que depois ainda nós vamos falar um pouco mais a fundo. Sem o poder de Deus nas nossas vidas, nós nada podemos fazer para o reino dele. E ainda no ponto 1, Jesus revela o Pai. O que Filipe ainda não havia compreendido é que em Jesus ele já conhecia o Pai. Ele já havia, através de Jesus, experimentado. Ele caminhava com Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos separados por Jesus, chamado por Jesus. Então ele caminhava com Jesus. Os 3 anos que Jesus formou os seus discípulos, ele estava ali junto. Quantas coisas ele presenciou? Jesus curando enfermos, expulsando demônios. Quanto manifestar ali na vida das pessoas através de Jesus ele experimentou. Então ele já conhecia, ele já havia vivenciado diariamente de caminhar com Jesus, a manifestação de Deus ali. A pergunta que Jesus lhe fez tem uma implicação muito séria. A vida cristã. Há tanto tempo que eu estou convosco que não me tendes conhecido. Muito forte esse texto, onde Jesus cita: você já viu as minhas obras. E essas obras eram feitas através de quem? Do Pai. Então você já viu o agir do Pai, já experimentou de tudo isso, porque já visualizou tanta grandeza de Deus, de caminhar comigo, o Filho. Por quê? Porque ninguém chega até o Pai se não for pelo Filho, se não for através do Filho. A Bíblia diz isso: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a pergunta de Cristo, ela interessa a todos que professam o nome do Senhor, todos aqueles que falam que servem de fato ao Senhor. Será que realmente nós conhecemos a Cristo? Se conhecemos a Cristo, nós também conhecemos ao Pai. Certamente. Se temos relacionamento com Cristo, também temos relacionamento com o Pai. Temo muitas vezes que haja crentes que vivem trabalhando no reino de Deus, mas que ainda não conhecem de fato a Ele. Pessoas que se dizem servir a Deus, envolver-se com o reino de Deus, mas que ainda não experimentou da grandeza de Deus de fato. Não teve experiências de fato com Deus. Para que alguém seja um fiel batalhador servindo a Cristo, é indispensável que ele conheça o Filho. Bem-vinda, Emilene, conosco. Regina também, querida Nádia, cada uma de vocês, bem-vindas. Então, para que alguém seja um fiel batalhador, servindo a Deus, eu preciso primeiro conhecer o Filho. E quem conhece o Filho, também conhece o Pai. Filipe conheceu o Filho porque diariamente ele mantinha comunhão com o Filho. Será que nós temos tido esse caminhar perto? Será que nós temos falado com o Senhor em todo tempo das nossas necessidades, daquilo que nós desejamos, almejamos, sonhamos? Nós temos falado com o Senhor? Esse relacionamento de estreitamento de relacionamento com Deus, com o Filho exatamente, faz toda a diferença nas nossas vidas.
E o único meio para mantermos a nossa comunhão com Jesus é através da oração, é através da leitura da palavra. Não tem como eu buscar em outro lugar. Não tem outro modo de buscar comunhão com Jesus se eu não ler a Bíblia, se eu não ler a palavra de Deus. E hoje nós temos N maneiras, N motivos para ler a Bíblia, porque a facilidade hoje é muito grande. Eu leio a Bíblia na internet, eu busco versões diversas, eu vou em qualquer livraria, eu encontro Bíblias de todos os tipos que eu quiser, e tamanhos, e tipos de letras e versões. Então, a Bíblia hoje ela é acessível a nós. Muitos povos não têm essa oportunidade de ler a palavra de Deus. Muitos povos têm dificuldade, inclusive tem uma Bíblia no templo e eles chegam ali, eles agendam um horário para ler uma página da Bíblia. Então, faz toda a diferença essa facilidade que nós temos de nos instruirmos na fé, de aprendermos a palavra de Deus e principalmente, não só aprender, mas de praticar a palavra de Deus. Então, não tem como ter vida com Deus se eu não oro, se eu não leio a Bíblia. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar para Deus nas minhas orações. Eu quero lembrar vocês que orar é falar com Deus. O Senhor deseja ouvir a nossa fala. O Senhor está atento à nossa fala. O Senhor deseja que você converse com Ele. Fale para Ele tudo aquilo que está no seu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que te aflige, aquilo que te alegra, aquilo que você necessita, tudo. Isso é orar. Do jeito que eu converso com um amigo, eu posso conversar com Deus. Eu tenho essa liberdade de falar com Ele. Então eu preciso exercitar a oração. E eu posso orar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. A Bíblia diz que quando eu quero orar em secreto, eu vou para o meu quarto e falo com Ele em secreto. Mas eu posso falar, eu tenho liberdade de falar com meu Deus em todo tempo. Ele me ouve em todo tempo. Então, olha lá que delícia saber que nós temos um Pai que caminha conosco 24 horas. E qualquer hora que eu acordei 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu quero falar com Deus. Eu posso, claro, a hora que eu quiser. Ele está disponível para nós. Ainda no ponto 1, a palavra revela o Pai. No verso 10 diz o seguinte: as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Então, assim, o próprio Filho dizendo, aquilo que eu estou falando, eu não falo por mim, eu falo pelo meu Pai. Então, assim, em todo tempo a gente vê a submissão do Filho, a obediência ao Pai, e a gente já vê a grandeza do Filho ali, na humildade do seu coração. E Filipe podia constantemente ouvir o Senhor falando consigo. Por quê? Porque ele dava tempo para Deus. Então é importante nós lembrarmos disso. Será que nós damos tempo para Deus? Você tem dado tempo para Deus falar com você? Você tem parado para ouvir a Deus? Porque às vezes a gente fala com Deus. Mas parei de falar e vou fazer as minhas atividades. E aí? Eu dei tempo para Deus me responder? Eu dei tempo para Deus falar comigo? Eu dei tempo para ouvir a voz de Deus? Eu preciso ter esse tempo. Eu preciso ter um tempo de falar com Ele, de ouvir a voz dEle, de deixar Ele falar à vontade comigo. Ah, mas eu não tenho muito tempo, a minha vida é muito corrida. Eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus. Que tempo nós temos tido com Ele? Que tempo você tem tido com Ele? Você tem dado tempo a Deus para que Ele fale, te dirija, te abençoe, te aconselhe, te exorte? Será que você tem dado esse tempo a Ele? Também nós temos a palavra de Deus, como eu já disse, a Bíblia, e através dela nós criamos uma ligação muito mais forte com Deus. Por quê? Porque essa palavra é o nosso manual de vida, é o nosso manual diário. E em cada versículo da palavra de Deus está revelada a vontade de Deus para a nossa vida. Em cada versículo. E se você for
realmente se aprofundar na leitura da Bíblia, você vai ver que a Bíblia traz resposta para tudo aquilo que você precisa. Comece a buscar na palavra. Comece a estudar a palavra de Deus. Se você ainda não teve essa oportunidade, adquira, se você tem condição, adquira uma Bíblia de estudo, uma versão boa e perdão. E comece a estudar a palavra de Deus. Bem-vinda, pastora Débora, lá da Bahia. Prazer, querida, ter você aqui. Então, quando nós buscamos, à medida que nós vamos buscando a palavra de Deus, nós vamos alimentando o nosso espírito. Ele vai se revelando a nós, porque cada versículo, cada palavra escrita ali é algo que o Senhor tem especial para as nossas vidas. Ponto 2. Testemunho pessoal. O chamado por Jesus. Filipe, o apóstolo, né? É dele que nós estamos falando. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus, como eu já mencionei aqui. E Jesus nem perguntou para ele se ele queria. Você quer vir comigo, Filipe? Quer andar comigo? Quer ser meu discípulo, Filipe? Não, o que é que Jesus disse para ele? Segue-me. Olha que interessante essa colocação. Às vezes, o chamado na sua vida é muito simples. Às vezes você fica procurando revelações aqui, ali, buscando pessoas para falar algo especial. Não, Deus vai revelar algo especial através da vida daquela pessoa. Você tem acesso livre. Bem-vindo, pastor Marcelo, aqui conosco. Você tem acesso livre ao Senhor. Você pode conversar com Ele, como eu acabei de mencionar aqui. Mas o convite de Jesus para Filipe foi muito claro. Segue-me. Segue-me. Será que a gente tem ouvido Jesus falar conosco? Da forma como Ele deseja que nós agimos? Jesus nunca falou com você, talvez, ou com algumas pessoas, a minoria. Deixe tudo que você está fazendo aí, que agora eu vou te enviar para outra nação. Como é que você lidaria com isso? Você já parou para pensar? E Filipe ali, ele só ouviu essa expressão. Vem, vem. Não é assim, você está ocupado agora? Eu vou precisar de você ali. O Senhor era muito claro no que ele queria. O Senhor tinha exatidão, precisão em todas as suas decisões e palavras. Sábias, sempre sábias. E lamentavelmente, as pessoas às vezes ficam buscando um chamado de Deus especial. Não, alguém vai vir falar comigo que Deus tem um chamado especial para minha vida. Eu sei disso. Às vezes você ouve Iloni e Valdir também conosco. Bem-vindo, amados. Márcia, Cecília também, bem-vinda. Abadia conosco, bem-vinda. Às vezes, nós entendemos que Jesus, para falar conosco, precisa usar alguém diferente. Jesus pode falar com você o que é que Ele quer com você. De que forma Ele quer te usar. Onde Ele vai te usar. Com quem Ele deseja te usar. Então, às vezes, as pessoas acreditam que esse chamado só é revelado, a chamada mesmo de Jesus na sua vida, através de um profeta que Jesus vai levantar de outra nação, de outro estado, de outra igreja, de outro lugar. Ele pode usar, sim, essas pessoas, mas não necessariamente para falar com você. Ele tem essa necessidade de usar. E o que é importante ainda ver aqui, a Filipe ele somente disse, segue-me. E nós não sabemos aqui a resposta de Filipe, mas entendemos que Filipe não respondeu. Filipe respondeu com o serviço. Filipe respondeu com a sua atitude. Filipe respondeu já começando a servir na obra, a se envolver com a obra de Deus. Às vezes a gente fica esperando as pessoas revelarem a nós de braços cruzados, sendo que nós temos acesso a Jesus e podemos entender quando Ele espera algo de nós. Se nós temos essa intimidade com Ele, nós temos esse discernimento que Ele está nos conduzindo para fazer algo. E Filipe não teve outra atitude a não ser essa. Quando o Senhor disse segue, ele já botou a mão no arado e foi lá trabalhar. E foi lá agir. E já foi ter atitude de alcançar as pessoas, de visitar as pessoas, de
semear a palavra no coração das pessoas. E essa atitude de Felipe nada mais é do que uma decisão. Ele estava pronto a servir o mestre. Ele estava pronto a obedecer a um comando do mestre. Segue-me. Você tem se preparado para o segue de Jesus? Quando Jesus te diz, vai, você tem ido? Importante refletirmos sobre isso. Muitos recebem um chamado e gostam de discuti-lo de Jesus sobre isso, enquanto outros compartilham essa experiência com outras pessoas. Entretanto, acredito que a melhor resposta ao Senhor é a sua obra. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É importante, muito importante, a obra no reino de Deus. Não adianta eu falar que eu creio, que Jesus veio, que morreu por mim, que se doou pela minha vida, eu falar isso para as pessoas que supostamente eu encontre ou que eu deseje naquele momento falar, mas a Bíblia é muito clara, não adianta eu crer se eu ficar de braços cruzados. A fé sem obras é morta. Eu preciso fazer a minha parte. E eu preciso disponibilizar a minha vida, o meu ministério, o meu chamado, para que Jesus possa trabalhar através de mim para alcançar a outras pessoas. No ponto 2.3, um método eficiente. Falamos muitas vezes sobre diferentes métodos de evangelização. Hoje, se você procurar na internet, você vai achar uma gama de métodos, muitos métodos para evangelizar, técnicas novas e opções que você tem para evangelizar, material escrito, vídeos. Então você tem muitas opções hoje de métodos para evangelizar. Mas o que é importante? Jamais nós poderemos substituir o método usado por Felipe. Vem e vê. Então, importante quando ele diz isso a Natanael, vem e vê. Vem ver quem é aquele de fato. E eu só consigo ver as coisas do Senhor se eu estiver envolvida com ela. Se eu tiver compromisso com as coisas dele. Se eu tiver amor pelas coisas dele. Se eu realmente conseguir visualizar a grandeza de Deus naquilo que eu quero fazer. O toque dele, o poder dele, o agir dele naquilo que eu desejo fazer. Porque se eu estiver fazendo aquilo que eu decidi, aquilo que é mais bonito, aquilo que é uma técnica nova, aquilo que eu vi hoje na internet que deu certo numa igreja, não adianta. Até porque existem técnicas que a gente aplica num lugar e que no outro não funciona da mesma forma. Bem-vinda, minha amiga Deusa. Grande abraço, querida. Então, o que é importante é eu disponibilizar a minha vida. O Senhor tem que usar a minha vida. A estratégia precisa vir dele. Eu preciso pedir, Senhor, me dê estratégias. Eu quero alcançar as pessoas, mas eu preciso de estratégias. Porque às vezes nós ficamos buscando o moderno, a técnica não sei de onde lá. Mas e Jesus? É esse o aval? Ele abençoa essa técnica? Não estou falando que as técnicas que têm surgido aí não são abençoadoras de vidas. Mas nós precisamos discernir aquilo que é bom. De fato, a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ter cuidado com aquilo que eu tenho feito, porque como Felipe fez, a melhor técnica é disponibilizar a minha vida no reino de Deus. E falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida. Senhor, trabalha através de mim. Devemos imitar Felipe. Neste particular, convidando as pessoas a terem uma experiência com Cristo. Podemos revelar o Senhor Jesus ao mundo, às pessoas, através de quê? Do nosso testemunho. Queridos, não tem coisa mais forte para envolver as pessoas, para convencer as pessoas, através, é claro, do Espírito Santo,
do que o nosso testemunho de vida. Como tem sido o seu testemunho? Você tem vivido uma vida que o Senhor aprova? O seu testemunho tem engrandecido o reino de Deus? Aquilo que você tem feito tem agradado de fato o coração de Deus? Porque às vezes nós nos sentimos santos demais, bondosos demais, porque estamos dentro da igreja, porque participamos de todos os cultos, porque conhecemos a Bíblia, mas e a nossa vida com o Senhor? E o testemunho que eu tenho naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço? É muito importante. É tudo que eu preciso ter. O testemunho de vida com meu Deus. Onde as pessoas se surpreendem ao olhar para a minha vida. Então eu posso revelar o Senhor Jesus ao mundo através do meu testemunho. Com certeza. E outra coisa importante. Segundo o que Paulo ensina em 2 Coríntios 5:11, é nosso dever persuadir os homens a procurarem Cristo. Persuadir, envolver as pessoas, cativar essas pessoas, fazer com que essas pessoas sejam despertas a querer Jesus. Essa minha amiga que me ganhou para Jesus, que está aí agora, vou até falar, vou honrá-la nesse momento, a quem honra, honra. A Dedé que está aí com vocês, ela investiu muito na minha vida. E o testemunho de vida dela e o tempo que ela gastava comigo evangelizando, olha, eu vou dizer, foram muitos anos. E aí o que é que você vê aí? Que nós precisamos investir nas pessoas, nós não podemos desistir das pessoas, nós precisamos envolver as pessoas com o amor de Deus, de um modo que ela tenha sede das coisas do Senhor. As pessoas precisam olhar para aquilo que a gente está testemunhando, vivendo, falando, lendo. Puxa, mas que maravilha. Eu quero isso para minha vida. Porque era isso que eu sentia quando essa minha amiga falava de Jesus para mim. Eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Esse povo tem uma alegria de viver. Esse povo consegue ver as coisas de um modo diferente. Esse povo consegue ver a grandeza de Deus em tudo, o poder de Deus em tudo, a glória de Deus em tudo. E eles são motivados pelo Senhor. Então, aquilo foi mexendo muito com a minha vida, ao ponto de eu entender que faltava algo muito especial, que eu via na vida dela, na família dela, no esposo dela, que é meu amigo, o Benedito, desde a infância. Então, o que acontece? Essa família foi investindo na minha vida, na vida da minha família. Então, nós precisamos persuadir, envolver as pessoas com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que elas sintam sede das coisas do Senhor, desejo de conhecer ao Senhor, de ter oportunidade de experimentar aquilo que a gente experimentou. Por quê? Porque o manifestar de Deus, a grandeza de Deus não é só para a minha vida, não é só para a vida da minha amiga, mas é para todos. Todos aqueles que desejarem, o Senhor está disponível. Amém? Bem-vinda também a Andréia conosco. Bom tê-la aqui, querida. Daniel Dandão também, bem-vindo. Amém, glória a Deus. 2.4, observado por Jesus. Isso também. Em Filipe nós vemos aqui, Filipe evangelizou Natanael no versículo 48, e ele já era conhecido de Jesus. Então Natanael já era conhecido de Jesus. E por que será? Porque Jesus observava a vida de Natanael. Jesus disse que viu Natanael já debaixo lá da figueira. Então o que é importante eu ver aqui? Que Jesus observa cada um de nós. Observa as pessoas que ainda não têm a Ele. Jesus observa aqueles a quem Ele quer investir na vida de cada um. Então, é importante ver aqui que Natanael, Jesus sabia tudo dele, porque Jesus tinha um propósito na vida dele, ele já tinha um chamado, Jesus já olhava para ele de um modo diferente, já o tinha separado para ser salvo. Amém? Bem-vindo também, pastor Edísio, Wanda, minha amiga, Sueli Menon. Bem-vindos.
O Senhor observa não somente as pessoas que Ele deseja salvar, mas também aquelas que estão envolvidas na salvação de outras. Olha que interessante esse texto. Jesus não observa só aquele que Ele quer salvar, mas observa aquele que se compromissou em investir na salvação do outro. E é esse o nosso compromisso, de investimento na vida do outro. Mesmo que às vezes você olhe para o outro e fala, cansei. Essa pessoa não tem atitude, não muda de vida, parece que não sai do lugar, é acomodado, quer mamadeira, leitinho na mamadeira, não quer comer alimento sólido, cansei. Quero te dizer, não canse não, não desista não dessas pessoas. Por mais que você olhe para o contexto e entenda que tem sido muito difícil, tenha certeza de que Jesus é aquele que te fortalece, que Jesus é aquele que te sustenta, que Ele é aquele que vai te conduzir em todo o tempo, te capacitar, te dar sabedoria. Perdão, mas não desista de ninguém, não desista daqueles que o Senhor tem colocado nos seus caminhos, porque certamente o Senhor vai requerer de nós, de cada um das nossas vidas, né? O compromisso, o retorno de tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. A capacitação, a ferramenta, a ousadia, a autoridade, tudo aquilo que Ele já nos concedeu. Ele vai requerer de nós como é que nós usamos isso. Bem-vinda minha prima Rosimeire também. O Senhor observa a cada um de nós. E o ponto 3. Filipe levava pessoas a Cristo. Mais uma vez encontramos Filipe fazendo missões. E dessa vez ele estava presente na festa de Páscoa, da Páscoa em Jerusalém. E ele foi procurado ali por alguns gregos. E esse povo que procurou exatamente a Filipe porque queriam ver Jesus. Queriam de fato conhecer Jesus. E Filipe se interessou por eles. Filipe podia ter dito, logo eu, esses gregos, eu não vou gastar tempo com esse povo, não. Mas não, Filipe era aquele que não perdia oportunidades. Você tem sido essa pessoa que não perde oportunidade para ganhar uma alma para Jesus. Você tem sido aquela pessoa que não perde um momento daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida para semear na vida de outro. Que todas as oportunidades que o Senhor tem te dado, você não tem usado desculpas para não falar dele. Agarre-se a cada oportunidade que o Senhor tem concedido a você, porque certamente grandes coisas ele fará através da sua vida. E Filipe, ele interessou-se por aqueles gregos. As pessoas estão procurando Jesus. Os gregos estavam ali interessados em conhecer a Jesus. E por isso eles procuraram a Filipe. Por que será que eles foram procurar exatamente a Filipe e não a qualquer outro ali? Qualquer outro discípulo. O que é que Filipe realmente tinha que despertou o interesse daqueles gregos? Bem-vindo, irmão José Antônio também. Adriana Almeida, bem-vinda, querida. O que é que ele tinha de fato que diferenciava a vida dele? O que é que ele tinha de fato que fazia com que ele fosse diferente e que chamasse a atenção daqueles gregos? Um momento. Vamos lá. Alguma coisa chamava atenção em Filipe. E certamente era a vida que ele tinha com o mestre. Era o caminhar com Jesus. Era aquilo que ele fazia para que o reino de Deus crescesse. Eu acredito que na sua convivência com Cristo, ele foi aquele que influenciou a outras vidas. Por quê? Porque ele foi influenciado pela própria companhia de Jesus. A companhia de Jesus é a nossa melhor. Ele é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro. Lembre-se disso, meus queridos. O melhor amigo que você tem é ele. A melhor companhia que você pode ter em todo o tempo é a dele. Bem-vinda, Verlândia, Neuza também conosco. Então,
Filipe foi envolvido pela companhia de Jesus ao ponto das pessoas olharem para a vida dele e verem Jesus nele. As pessoas podem falar isso para você, certamente. Se elas verem Jesus em você, você certamente é um influenciador. Você certamente é aquele que tem semeado a palavra de Deus. Com quem você se parece? Talvez você pense, mas eu me pareço com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos. Mas de fato, espiritualmente falando agora, eu preciso parecer com aquele que me gerou, aquele que me formou, aquele que me fez e que investiu na minha vida de um modo individual. Olha, se você tem a semelhança de Jesus na sua vida, não precisa se parecer com mais ninguém. Se você se parece com Jesus, você não precisa se parecer com mais ninguém. É tudo o que nós precisamos para viver na presença dele, para viver servindo a ele, agradando a ele em todo o tempo e para investir na vida de outras pessoas. Por quê? Porque se eu sou semelhante a ele, quando alguém olhar para a minha vida, certamente vai ver Jesus em mim. É maravilhoso quando as pessoas nos observam e descobrem que somos discípulos de Jesus, sem precisar dizer nada. 1 Pedro 2,12. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em dizer, olha, porque eu sou pastor dessa igreja, olha, porque eu sou líder de tantas células, que eu tenho tantas pessoas que eu ganhei para Jesus, porque isso, porque aquilo. Às vezes eu não preciso abrir a minha boca e as pessoas já veem Jesus em mim. E é isso que tem importância para o Senhor. Aquilo que está no meu coração é que faz toda a diferença na vida de outras pessoas. E as pessoas estão procurando Jesus. E é importante que possamos ajudá-las, acompanhar essas pessoas até Jesus, conduzir essas pessoas até Jesus. Fabiana Galvão, Adileia também conosco, bem-vindas. Então, eu tenho esse compromisso, você tem esse compromisso de conduzir as pessoas a Jesus. Nós somos condutores das boas novas, embaixadores de Cristo, representantes dele aqui na terra. Olha como é importante isso, gente. Eu quero dizer importante porque a responsabilidade é muito grande que nós temos em relação a isso. É o Senhor nos levantando para isso. Saulo também conosco, bem-vindo. E a responsabilidade é muito grande que nós temos. Em 1 Pedro 3, 14 e 15, está dito que o crente deve estar sempre preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Eu preciso ter mansidão, eu preciso tratar o outro com mansidão, eu preciso perseverar na fé, eu preciso investir no outro independente do retorno que ele tem me dado. Mas eu não vejo retorno, eu não vejo resultado naquilo que eu tenho feito. Tenha certeza disso, queridos. Você pode não ver nada, mas o Senhor tem visto tudo. Tem visto o seu compromisso, tem visto a sua dedicação, tem visto o seu empenho. Importante, muito importante. Continue investindo. Não desista das pessoas. Ponto 3.2. Foram falar com Jesus. O importante não é somente que falemos de Jesus quando estamos evangelizando, mas o importante é falar para Jesus das pessoas, daquele a quem nós estamos evangelizando. É importante que antes de falar de Jesus para o outro, eu fale do outro para Jesus. Olha que interessante essa colocação, essa lição do Lars Eric Johnson. Então é importante, primeiro, antes de eu abordar a pessoa com a palavra de Deus, que eu me apresente diante do Senhor e fale para o Senhor dessa pessoa. Senhor, eu quero falar do Senhor para essa pessoa, tem sido difícil, eu tenho tido dificuldades às vezes de abordar essa pessoa, ela não encontra tempo. Senhor, eu preciso da sua ajuda, que o Senhor me conduza ali. Então,
antes de qualquer coisa. Antes de investir na vida dessa pessoa, com a palavra de Deus, vá até o Senhor e fale da forma que você deseja abordar essa pessoa. O que é que você quer fazer na vida dessa pessoa? É muito importante. O Senhor vai te ferramentar, te capacitar, te dar estratégias para que você alcance essa pessoa. Então, fale primeiro dessa pessoa para o Senhor e então você vai falar de Jesus para ela. Ponto 3. Uma palavra sobre missões transculturais. As pessoas que foram procurar Filipe, elas eram gregas. No versículo 20 fala sobre isso. E provavelmente elas eram prosélitos, quer dizer, gentios que tinham se convertido ao judaísmo. E dessa forma, nós vemos aqui os gregos. Filipe se destaca como um dos primeiros discípulos que se envolveu na missão transcultural. E aqui nós vemos... Pega o meu chá de alho, por favor. Então, aqui nós vemos o trabalhar de Deus na missão transcultural. O que representa a missão transcultural? E essa expressão, ela é usada muitas vezes... Está em cima da pia. Ela é usada muitas vezes... quando nós falamos dos missionários que estão atuando fora do país, fazendo missões, missão transcultural. Então, nós entendemos o quê? Aqueles que saíram do nosso país para fazer missões fora daqui. É missão transcultural. Mas Filipe, quando ele foi apresentar Jesus às pessoas, ele estava fazendo missão transcultural, porque ele estava ali com aqueles gregos, apresentando Jesus, investindo na vida daquelas pessoas. Por quê que ele estava fazendo missão transcultural? Porque aquelas pessoas ali receberiam a palavra, receberiam de Jesus e levariam para suas regiões. E isso acontece muito também no nosso país. Quantas vezes a gente faz missão transcultural aqui dentro do nosso país? Nós abordamos pessoas aqui de outras nações, de outras regiões. Nós abordamos pessoas que têm... Só tomar um chazinho aqui de alho. Fiquei rouca agora, me perdoe. Às vezes nós abordamos pessoas que vêm de outras nações e passam um tempo aqui no Brasil. E o que nós não entendemos? Que nós estamos fazendo missão transcultural aqui, porque eu vou investir na vida dela, eu vou falar de Jesus a ela, eu vou evangelizar essa pessoa e ela vai voltar para o seu país de origem e lá ela vai semear a palavra de Deus. Então isso também é fazer missão transcultural. Eu vou investir naqueles que vêm de fora para cá e que voltam e levam essa bagagem. E o reino de Deus é quem ganha com isso. Bem-vinda, Lê, minha amiga de seminário. Beijo, querida. Então, missão transcultural não é exatamente eu sair do país para levar a palavra de Deus. Onde eu estiver, eu já sou missionário. Eu sou missionário na cidade de Paulínia, na cidade de Americana, em São Paulo, na Bahia. Onde cada um de vocês estão, vocês são missionários. Vocês foram plantados aí para fazer a obra de Deus. E se você tiver a oportunidade de fazer a obra de Deus na vida daqueles que vêm de fora, você estará também fazendo missão transcultural. Amém? E que possamos, assim como Filipe o apóstolo, envolver a cada dia mais com a obra de Deus, com trabalhar na obra, com servir na obra, porque se eu não estiver disponível para servir, se eu não encontrar tempo na minha agenda para servir ao Senhor de fato, nada tem importância para mim. Por quê? Porque lá em Mateus 6,33, diz, mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso priorizar as coisas do Senhor. Esse tempo todo que nós estamos nessas lives, é preciso que algumas coisas mudem em nós. Porque às vezes bate uma saudade grande de voltar para a igreja, de encontrar os irmãos, de dar um abraço, de ouvir a palavra lá dentro do ambiente da igreja, de estar junto, da comunhão.
Mas o que é que Deus está fazendo nesse tempo onde nós estamos confinados? O que é que Deus tem realizado na vida das pessoas? Será que você pode dizer, na minha, muitas coisas. Eu aprendi a valorizar coisas que eu não valorizava. Eu aprendi a valorizar a convivência com irmãos. Eu aprendi a valorizar o valor de uma vida, de um abraço, de um toque de mão, que hoje nós estamos impedidos de ter, inclusive de oferecer ao outro. Então tudo isso é muito importante para que nós possamos entender o que é estar confinado nesse tempo. O que é que Jesus tem feito nas nossas vidas? Ele só não fez mais se você não permitiu, porque grandes coisas o Senhor tem feito e obras maiores Ele fará, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Que você tenha um coração missionário e que você possa envolver-se a cada dia no evangelismo de vidas. Bem-vinda, querida Jane. Que você possa envolver no evangelismo das pessoas, que você possa olhar para as pessoas e falar, olha, eu não vou desistir, porque Deus me falou que eu preciso continuar. Até porque, às vezes, eu fico pensando, se Jesus tivesse desistido de mim, quando aquela minha amiga ficou 10 anos falando dele para mim, eu não teria sido alcançada. Então, lembre-se disso, o valor de cada vida para Jesus. É muito importante. Talvez para nós, às vezes sejam coisas pequenas, mas nós não sabemos o valor de uma vida para Jesus. Lembra lá das ovelhas? 99 estão ali no aprisco, mas se uma se perder, ele vai atrás daquela. Então, não desista. Seja um embaixador de Cristo. Faça a obra dele. Continue fazendo aquilo para o qual você foi chamado. Em nome de Jesus. Vamos agora aos pedidos de oração. Eu vi que nós temos alguns pedidos aí. Nós temos alguns pedidos aqui. Oração pelo pai do pastor Edísio, que está hospitalizado. Pastor Edísio lá da Bahia. Oremos pelo pai dele. Também pela Natália. Oremos pela Natália. Também pelo pai da nossa querida Adriana Almeida, que está hospitalizado e que teve um AVC, tem algumas sequelas, que possamos orar pedindo a misericórdia de Deus e que o Senhor possa restaurá-lo de fato. A irmã Helena também pedindo oração aqui conosco, que o Senhor possa visitar essa amada. A Helena, aquela bebê, a irmã Benedita, que ainda encontra-se hospitalizada. O Tiago, o Álvaro, o Lázaro, o Antônio, que é o meu tio, a Ana, o Enzo, a Rita, Leonor, o pastor Taborda, que também continua hospitalizado, o Jonas, a irmã Célia também, a Selma, o Milton, ó Deus, que o Senhor possa visitar esse jovem também, o Milton, que o Senhor possa alcançá-lo com misericórdia, também a sua mãe, a Selma. Faz uma obra grande na vida desta família, Deus. Oremos neste momento por cada um desses pedidos, que você me ajude em oração agora. Que você possa colocar diante de Deus. O Senhor sabe de todos esses nomes. Claro que sim. Então peça ao Senhor que visite a cada uma dessas pessoas agora. Deus poderoso, nós colocamos diante do Senhor a cada uma dessas vidas, ó Pai. Apresentamos a Ti, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor visite os corações de cada um. Visite aqueles que estão enfermos agora, Pai. Ó Deus, onde estiverem a cada uma dessas pessoas, que a mão do Senhor toque nessas vidas agora. Que o Senhor venha alcançá-las, que o Senhor venha sustentá-las, que o Senhor venha, ó Deus amado, derramar cura sobre elas agora, que a unção de cura esteja sobre as suas vidas, onde elas estiverem, no leito de hospital, nos seus lares, que o Senhor possa visitar a cada uma, traz salvação, traz libertação, quebra barreiras, Senhor, toda prisão na alma, que o Espírito Santo de Deus venha resgatando, Senhor, vidas aí, em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor.
Abençoa a vida da Helena, essa bebê que iniciou a penúltima sessão de quimioterapia essa semana. Que o Senhor possa sustentar a ela também. Ó Deus querido, eu oro também pela irmã Helena e por cada um de vocês que estão conosco, por cada família que está conosco. Que o Deus possa visitar agora os corações, que o Senhor possa alcançar essas vidas agora. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção especial nos lares agora, sobre cada família. Restaura corações, tira toda a ansiedade, a depressão, a tristeza. Pai, que o Senhor venha derramar um óleo novo sobre cada cabeça nesta noite, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração de todos. Essa semana nós não teremos a ministração no sábado dos casais. Estaremos retornando no domingo, em nome de Jesus, às 18 horas, com o nosso culto da família. Até lá, o Senhor abençoe e guarde você e a sua casa.